Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, que prazer estar com você mais uma vez. E data especial, não é? Afinal de contas, é Natal. Tomara que aquele menininho nascido lá em Belém, na Judéia, há mais de 2000 anos, que ele nasça também no seu coração, que ele nasça na sua vida, que ele dê sentido, que ele dê significado à sua existência. Oh, bendito Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque um dia aquele que era Deus se fez homem e habitou entre os homens, habitou entre nós, para que por meio dele nós sejamos reconciliados com Deus, sejamos reconciliados com o Pai e assim vivamos com certeza plena de que os nossos pecados são perdoados e reconciliados com Deus, nós temos o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas bênçãos de Deus neste final de ano para você, para toda a sua família e em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneça firme na sua fé, porque o Natal não apenas aponta para a primeira vinda de Cristo, mas nos lembra que aquele que veio uma vez a este mundo virá a segunda vez. Oh, claro que ele virá. Primeira vez foi para sofrer e morrer por nós e agora na segunda vinda, no seu retorno a essa terra, Jesus vem para buscar a sua igreja, para dar a vida eterna àqueles que o amam, que nele confiam. Bendito seja o nome do Senhor e Deus abençoe você e sua casa. Você vai ouvir músicas lindas. Nesse programa especial de hoje, você também vai ver o testemunho de alguém que vivia distante do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, especialmente do Senhor Jesus, mas agora o conhece, o ama e anda nos seus caminhos.
e eu terei o prazer de compartilhar com você essas boas novas de grande alegria. Estamos juntos, no ar, o seu programa A Voz da Profecia. Eu nasci na Guiné-Bissau, um país que fica na costa ocidental da África, e a maioria das pessoas são muçulmanas, 50% é muçulmana e 40% faz parte de religiões tradicionais, que fazem usos, costumes, ritual, tal, e 10% apenas que é cristão, e nessa parcela também que está adventista. E é bastante desafiador ser adventista ou fazer parte de uma religião cristã. Como tem muitas pessoas da religião predominante, então se você nascer naquela família, naquele tribo, então você é obrigado a fazer parte daquela religião. E quando você quer fazer diferente, quando você quer se envolver com o cristianismo, você enfrenta barreiras, dificuldades com a sua própria família. No meu caso também não foi diferente. Aí em 2012 teve campanha evangelística que foi realizado pelos missionários adventistas brasileiros que foram para lá, numa comunidade bem pequena chamada Bora. E de lá eu fui convidada, eu fui vários dias e cada dia eu gostava mais. E também o pessoal era muito legal e o pastor, eu fazia um monte de perguntas. Os meus familiares falaram para eu parar de ir para a igreja, falei que eu não ia parar. A minha irmã prometeu que ia me bater, mesmo assim não parei de ir para a igreja. E com o tempo ela insistiu no ameaçando e viu que eu não estava desistindo, né? Aí ela decidiu que ia me envenenar, falou para mim que ia me envenenar. Com isso fiquei
com medo, porque geralmente quando uma pessoa fala, geralmente ela cumpre. Então por isso fiquei com medo, parei de comer em casa e tal. Então depois de terminar o ensino médio, orei muito a Deus para pedir para Ele me ajudar de uma forma de poder estudar, porque não tinha meios para estudar no meu país e não tinha alguém para pagar para mim. E com isso, com a ajuda da missão do meu país, consegui bolsa da Universidade UNASP, São Paulo, e vim estudar aqui e moro aqui em Brasília já há 3 anos. Eu pretendo voltar para o meu país exatamente porque é um lugar bem desafiador, principalmente na zona onde eu estava. A religião tradicional é dominante e tem muitas crianças que querem ir para a igreja, mas não podem, ou ainda que vão, têm que enfrentar dificuldades de lidar com os pais que não aceitam. Então eu quero ir lá ajudar essas pessoas, porque elas precisam de ajuda, elas precisam de um suporte que seja fornecido para alguém ou para a igreja, para ajudar eles a se firmar na fé. Encontrar Cristo na minha vida fez grande diferença. Conhecendo Cristo e sabendo Deus que Ele é, que eu não conhecia antes, esse Deus me ajuda. Aliás, eu posso contar com esse Deus em qualquer momento. Eu estou aqui, estou longe de casa, mas eu consigo levantar todos os dias porque eu sei que Deus está comigo. Ele vai me ajudar a vencer as minhas batalhas, os meus desafios. Isso me motiva bastante. Eu posso não saber o que vai acontecer, mas se eu saber que eu ter certeza que Deus vai estar comigo até o final da jornada, isso me deixa segura, isso me dá esperança, isso me traz a paz. Então eu almejo muito a vinda de Jesus para poder viver num lugar onde não vai ter essa diferença de religião, de culturas que vai impedir você de adorar a Deus, porque somos seres criados para adorar. Então devemos adorar a Deus verdadeiro. Graças a Deus por esses missionários brasileiros que foram a Guiné-Bissau e alcançaram a Serifo para Jesus, para que ela pudesse ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. E que Deus lhe abençoe, Serifo, que Deus lhe use muito, tanto aqui no Brasil como lá em seu país, quando você retornar, para que muitas pessoas que vivem no islamismo e que certamente também são sinceras, tementes a Deus, mas que elas possam ter a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo e encontrar a bendita salvação que há em Jesus. E eu tenho aqui nas minhas mãos o curso bíblico Jesus Restaurador da Vida. Oh, que diferença faz em nossa vida, não é? Quando nós nos encontramos com o nosso bendito Salvador. Essa revista é um estudo bíblico que a Novo Tempo preparou com muito carinho para ser bênção de Deus na sua vida. E eu quero oferecer essa revista para você. Aqui você vai encontrar 20 estudos, todos eles baseados nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que estudando essa revista com carinho, com oração, meditando nas palavras aqui escritas, comparando com o texto bíblico, o Senhor vai se revelar a você e certamente vai restaurar a sua vida, vai dar sentido à sua vida. Peça que a gente lhe manda. O telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial, ok? Uma outra possibilidade é você pedir a revista pelo WhatsApp. O número você vê aí na sua tela. É só fazer contato com a gente, nós vamos retornar o seu contato e vamos lhe enviar a revista pelo correio e não vai lhe custar absolutamente nada. Você só fica com compromisso com a gente, que é estudar esse material, orar ao seu Deus e pedir a Jesus que verdadeiramente restaure sua vida. E tenha certeza, Ele fará isso. O Senhor tem prazer em atender essa nossa oração. É hora de um pequeno intervalo, mas eu já volto e com muito prazer, com muita alegria. Nesse período do ano tão especial, eu quero abrir com você a palavra de Deus para nós pensarmos nessas boas novas de grande alegria. Fica aí. Esse é o programa A Voz da Profecia.
E é uma alegria, um prazer enorme para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, recebermos você aqui em nosso programa. Nessa data especial, nesse período do ano, quando a gente fica assim com o coração tão cheio de gratidão, não é? De louvor a Deus, nesse período quando as famílias se reúnem e muitas pessoas têm o coração assim mais inclinado para Deus, pensam mais em Jesus. Tomara que seja assim. Tomara que seja essa a sua experiência nesses dias, dias de reflexão, dias de louvor, de gratidão a Deus pela salvação que nós temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de abrir a Santa Bíblia para o estudo de hoje, eu quero orar com você, como sempre fazemos aqui, pedindo ao Senhor que nos conduza na compreensão de sua palavra. Ore a Deus comigo agora. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua santíssima presença. E eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez poder ministrar a tua palavra e te peço, ajuda-me, Senhor. E todos que estão em oração comigo, para que nós tenhamos compreensão clara da palavra e que esta traga luz, esperança, forças e alegria para a nossa vida. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Você sabe onde está na Bíblia a primeira referência ao Natal? E aí? Pensa um pouquinho, onde será na Bíblia que está a primeira referência ao Natal? Eu vou lhe mostrar aqui, e é bem no comecinho da Bíblia, livro de Gênesis. E você me dirá assim, mas como? Gênesis? Sim. Primeiro livro da Bíblia, logo no 3º capítulo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3,15, na minha Bíblia está escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo isso. Vou repetir. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E talvez você esteja pensando assim, ora, mas o que isso tem a ver com Natal? Primeiro, estranho, porque você disse que é Deus que está dizendo que vai colocar inimizade entre alguém e a mulher. Deus provocando inimizade? Sim, é isso mesmo. E mais, diz assim, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vai ter briga, vai ter encrenca e vai sair gente ferida, mortalmente ferida, porque vai ser ferido na cabeça e outro vai ser ferido no calcanhar. Estranho, não é? E o que isso tem a ver com Natal? Natal não está ligado à fraternidade, amizade, unidade, alegria. Como que isso pode ter alguma coisa a ver com Natal? Calma aí que eu já vou lhe explicar. Veja que, primeiramente, essa inimizade que Deus promete, que Deus diz que colocaria, seria inimizade com o mal, ou inimizade contra o mal. Seria uma oposição ao mal. Vamos tentar entender o contexto. Se você ler os primeiros versos do capítulo 3 de Gênesis, você vai entender que esse assunto está relacionado à separação do homem em relação a Deus, porque o homem, e quando falo do homem me refiro tanto ao Adão quanto a Eva, o ser humano se separou de Deus, desobedeceu a Deus. Então, logo após o ato de desobediência, Deus foi ao encontro de Adão e Eva. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim no Éden, Adão, onde você está? Eu já disse aqui outras vezes que sempre que Deus faz perguntas, o objetivo de Deus é nos levar a uma reflexão. Não que Deus não saiba a resposta, mas Deus quer fazer a gente pensar. E no Éden, Deus diz a Adão e Eva assim, onde que vocês estão? E finalmente Adão se apresenta e diz assim, Senhor, eu ouvi a sua voz, mas eu estava nu, eu tive medo e me escondi.
E Deus diz assim: mas Adão, o que houve? Por acaso você me desobedeceu? Então Adão diz assim para Deus: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me ofereceu do fruto proibido e eu comi. E Deus se volta para Eva e diz assim: Eva, o que houve? E Eva diz: Senhor, foi a serpente me enganou. E é nesse contexto que Deus fala com a serpente, mas é claro, a gente sabe, a serpente foi usada pelo diabo, pelo inimigo de Deus. Então, na verdade, quando Deus está falando com a serpente, Ele está se referindo ao diabo. E é nesse contexto que Deus diz essas palavras: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você está compreendendo? Deus está dizendo que Ele não permitiria que o inimigo dominasse o ser humano, mas que do próprio ser humano, ou seja, da descendência da mulher, viria, de um filho da mulher, de um descendente da mulher, viria aquele que venceria o mal, esmagaria a cabeça da serpente, venceria o inimigo. Mas apesar do Senhor ter vitória sobre o inimigo também conseguiria lhe ferir o calcanhar. É claro que esmagar a cabeça é mais que ferir o calcanhar, mas a mensagem aqui é que o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, que está sendo prometido aqui para ser o nosso libertador, o nosso salvador, Ele não sairia ileso desse combate, desse conflito. Eu posso dizer para você que Gênesis 3,15 faz uma síntese do grande conflito entre o bem e o mal. E nesse verso é anunciada a vinda do nosso libertador, aquele que viria para destruir, para vencer o enganador. O mal, o pecado, não duraria para sempre. Viria da mulher o libertador, o domínio seria recuperado, a felicidade seria restaurada. Esse tema aqui de Gênesis 3,15, em realidade, ele permeia toda a Bíblia. É o tema central da Bíblia, desde aqui o Gênesis até o Apocalipse. É o Evangelho, as boas novas de salvação, ou, como disse um anjo para os pastores que estavam lá em Belém no dia que Jesus nasceu, são boas novas de grande alegria. Vamos ao texto de Lucas. Eu convido então você agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou ler aqui a partir do verso 8. Lucas capítulo 8, capítulo 2, versos 8 até o verso 11. Veja aí na sua Bíblia, esse é um texto maravilhoso. Quando o descendente da mulher chegou, quando nosso Senhor Jesus Cristo se tornou verdadeiramente homem e nasceu nesse mundo, então o anúncio do nascimento de Cristo é feito a alguns pastores, homens simples que viviam no campo, cuidando dos seus rebanhos, mas eram pessoas tementes a Deus e que aguardavam a vinda do descendente da mulher, aguardavam o nascimento do Messias. Está aqui, Lucas 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, que maravilha! Aqueles homens simples, como eu disse, porém tementes a Deus, estavam ali no campo, cuidando dos seus rebanhos, e de repente aparece um anjo de Deus, um glorioso anjo do céu. E os pastores, naturalmente, que eles ficam assustados, porque também não é todo dia que a gente vê anjo, não é? Eu, pelo menos, nunca vi um. E os pastores ficaram perplexos e assustados diante do anjo, mas o anjo disse assim: não tenham medo, eu tenho para vocês boa nova, ou boas novas de grande alegria. Isto será, disse o anjo, para todo o povo, porque Jesus não veio para algumas poucas pessoas, Jesus veio para todo o povo,
para todas as nações, para todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. Esta será boa nova para todo o povo. É que hoje, disse o anjo, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal é o anúncio, é a mensagem de que Deus tornou-se homem e habitou entre nós. O Natal é a mensagem de que Deus revestiu de humanidade a sua divindade. O Senhor cruzou o abismo que separava o céu da terra. Ele invadiu o nosso caos, nosso vale de trevas e morte. Ele veio ao encontro da humanidade para trazer luz, para trazer vida. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Oh, sim, ele veio trazendo boas novas de grande alegria. Billy Graham, o grande pregador do século XX, ele dizia assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus descer e pisar na terra. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, há um texto que eu gosto muito, já sei até de cor, de tanto pensar nele. E essa época do Natal é muito própria para a gente pensar nessas palavras benditas. Paulo diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Veja, Paulo diz, vindo à plenitude do tempo. A ideia é assim, chegando o tempo pleno, certo, cheio, o momento exato. De acordo com as indicações das profecias bíblicas, de acordo com os desígnios superiores e a sabedoria divina, quando chegou o tempo pleno, certo, exato, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Lembra a promessa? O descendente da mulher. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E Paulo diz assim, nascido sob a lei. Essa expressão sob a lei ou debaixo da lei significa que ele nasceu como nascem todos os homens, todos os seres humanos pecadores, condenados pela lei. Ele nasceu sob a lei, mas Paulo diz assim, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Jesus nasceu como nascem os pecadores, mas ele não viveu como vivem os pecadores. Jesus nunca condescendeu com o pecado. Por isso, apesar de ter nascido como um de nós, ele tornou-se o nosso resgatador, o nosso Salvador. Oh, glórias ao nome do Senhor! Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus, a fim de que nós fôssemos religados ao nosso Pai. Oh, sim, em Jesus Cristo todos aqueles que desejarem são reconciliados com Deus. Eu gosto também das palavras de Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19. Com muita segurança e alegria, conhecendo Jesus como Pedro conheceu, e agora compreendendo o Evangelho como teve ao longo da sua vida a capacidade de compreender, pela atuação do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis ou coisas perecíveis, como prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que por natureza nós herdamos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. Creia nisso. Não foi por conta de coisas corruptíveis, perecíveis que nós somos resgatados, mas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, aquele que não teve defeito, aquele que não teve mancha, não teve mácula de pecado. É pelo sangue de Cristo que você e eu somos resgatados, somos perdoados, somos reconciliados com Deus. Deus se fez homem, o rei se fez servo. Eu posso dizer que o leão se fez cordeiro, o santo se fez pecador para santificar os pecadores.
Aquele que era rico se fez pobre para enriquecer os pobrezinhos. Aquele que era grande se fez pequeno para tornar grandes os pequeninos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que nós, filhos dos homens, voltássemos a ser filhos e filhas de Deus. Mas olha aqui uma coisa, apesar de todo esse amor demonstrado, apesar da salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo, por meio de tanto sofrimento, a gente não pode se iludir. Desde os dias de Cristo até hoje, existem aqueles que aceitam essa graça bendita oferecida por nosso Salvador, e existem aqueles que resistem, que rejeitam, que desprezam todo o amor do Senhor. Eu estou pensando um dia, ainda no início do ministério de Cristo, do seu ministério pastoral, um dia quando Jesus foi à sua cidade, a cidade onde ele vivia, apesar de ter nascido em Belém, na Judéia, Jesus foi criado, Jesus viveu em Nazaré, na Galileia. Por isso que ele era chamado de Nazareno ou Galileu. E ainda no comecinho do seu ministério, quando Jesus volta à sua cidade, a cidade de Nazaré, onde ele foi criado, Jesus, certamente com muita alegria, ele expressa o fato de que ele era o Messias. Ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, ele era o Salvador, o Libertador. Mas é impressionante a reação das pessoas diante da manifestação de Cristo. Se você está com sua Bíblia aberta aí em Lucas, eu convido agora para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 16. Está escrito assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é um texto que está no profeta Isaías, capítulo 61, e que todos os judeus entendiam como sendo uma promessa messiânica. Então Jesus leu esse texto, e agora veja, no verso 20, está escrito assim: Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E o texto prossegue: Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus leu o texto que fazia referência ao Messias, a obra, o ministério do Messias. E tendo terminado de ler o texto, ele se assenta, todos estão com os olhos fixos nele, e Jesus diz assim: Hoje se cumpre, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, Cristo estava dizendo assim: o Messias chegou, o Messias sou eu. Eu imagino com que alegria Jesus se apresenta aquelas pessoas com as quais ele conviveu durante anos em Nazaré. Mas, seguindo aqui a leitura, a gente fica impressionado com a reação do povo. Eles travam um diálogo com Cristo, Jesus os adverte em relação à incredulidade deles, e sabe o que eles fazem? Eles decidem matar Jesus. Então, o expulsam da cidade, levam Jesus para o alto de um monte e querem jogá-lo precipício abaixo. Mas Jesus consegue sair pelo meio deles e se afasta e se distancia. Forte isso, não é? Aquele que veio para ser o nosso Salvador. Ele foi, sim, aceito, foi amado e seguido por muitos, mas por muitos também ele foi rejeitado, foi desprezado, chegou a ser
odiado. Isso estava profetizado de que assim seria. Quando Jesus ainda era um bebezinho e ele foi levado ao templo em Jerusalém pelos seus pais, José e Maria, para ser apresentado no templo, como era um costume dos judeus, eles levavam o bebezinho ao templo e o sacerdote ali orava pela criança, pedindo a bênção de Deus sobre aquele filho recém-nascido. Quando Maria e José levam o filhinho deles recém-nascido ao templo para ser apresentado, a Bíblia diz que um homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, inclusive devo falar a respeito dele no próximo programa, na semana que vem, quando Simeão viu o garotinho, o Espírito Santo colocou no coração de Simeão a convicção de que aquele menino era o Messias. E Simeão fica extremamente alegre, ele glorifica a Deus pelo privilégio de estar vendo o Salvador, mas ele se volta para José e Maria e diz assim, que esse menino provocaria divisão. Para uns ele seria ruína, para outros ele seria levantamento ou elevação. Simeão disse assim para Maria e José, esse garoto será alvo de contradição. Por que isso? Porque uns aceitariam, esses seriam elevados, levantados, abençoados pela vida do Messias, mas outros o rejeitariam, o desprezariam, e eles seriam condenados porque desprezaram a luz enviada por Deus. Razão porque Simeão, usado pelo Espírito Santo, profetiza e diz assim, o filho de vocês será alvo de contradição. E a minha pergunta para você agora é esta, em que grupo você está? Qual tem sido a sua escolha, ou a sua decisão, a sua reação diante de Jesus Cristo? Você o tem recebido como Messias, como Cristo, o Salvador? Você se alegra com Jesus, com a vida de Jesus? Você o recebe como seu Salvador pessoal e você declara isso diante de Deus e dos homens? Você tem assumido verdadeiramente Jesus Cristo? Ou você pensa nele só no Natal? E talvez nem no Natal pensa direito nele. Você sabe que muita gente é assim, não é? Até comemora o Natal, mas só pensa em festa, em comidas, em farras, presentes. A coisa gira em torno de apenas uma fraternidade em família, ou de um gesto de caridade para com uma pessoa necessitada. Ou então, esses aspectos comerciais, envolvendo o aspecto de consumismo, que pena. Tem muita gente que comemora o Natal, mas não está nem aí para o verdadeiro sentido do Natal, que é Deus ter cruzado o abismo e vindo a esse caos, esse vale de trevas, de morte, de pecado, para nos dar luz, vida e salvação. Em que grupo você está? Você está entre esses que recebem Jesus como Salvador e o glorificam, e o amam e o seguem? Ou você está entre os outros que rejeitam? Ou se não rejeitam abertamente, o ignoram, o desprezam, tratam como se o Senhor nem existisse. Toda a vida de Cristo foi assim, marcada por essa contradição, de uns o amarem e outros o odiarem. Um exemplo disso aconteceu até na hora da cruz, não é? Você sabe disso. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões, dois criminosos. E a princípio ambos desprezavam Cristo ali na cruz, porém um deles foi tocado pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, pela maneira como Jesus reagia diante de tantos insultos e tanto sofrimento. E este homem teve o seu coração quebrantado pela graça de Cristo e se entregou a Jesus. E pediu a Deus que tivesse compaixão dele, se lembrasse dele quando viesse no seu reino, na sua glória. Mas o outro permaneceu resistente à graça de Deus, desprezando o Senhor. Até na cruz, Jesus viu que ele realmente foi alvo de contradição, um aceitando e outro rejeitando. E eu insisto com você, em que grupo você está? Está entre aqueles que verdadeiramente recebem o Senhor
que ama o Senhor de todo o coração, que assim seja. O Senhor se alegrará com isso, porque a alegria de Deus é buscar e salvar o perdido. Mas que pena que Jesus veio buscar a todos, porém muitos não querem ser encontrados por Ele. Muitos rejeitam a salvação por Ele oferecida. Mas olha, eu quero avançar um pouquinho mais nessa reflexão com você hoje e trazer para você a ideia de que o Natal para nós que vivemos nesse tempo, em pleno século XXI, o Natal para nós, ele não só aponta para um passado distante. E você me dirá, espera aí, o Natal não aponta para Jesus? Claro, Jesus, sempre Jesus. E a ênfase primeira do Natal, é claro, está no nascimento de Cristo, sim. Mas você precisa entender que Jesus nasceu com um objetivo, ter uma vida isenta de pecado, para depois morrer por nós. Ele nasceu para morrer em nosso lugar. E quando a gente pensa no Natal, pensamos no nascimento, na vida, na morte de Cristo e, é claro, também na sua ressurreição. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou e Ele vive. Outro aspecto importante, aquele que ressuscitou e vive, segundo a Bíblia, Ele está intercedendo por nós no santuário celestial. Ele está agindo, Ele não está indiferente. De alguma maneira, Ele está pensando em mim, em você e agindo para a nossa salvação ainda. Mas olha aqui uma coisa, eu penso que acima de tudo, o Natal hoje deve apontar para mim, para você, em relação à segunda vinda de Cristo. A ênfase principal do Natal para nós hoje é a segunda vinda de Cristo a esse mundo. Essa é a nossa bendita esperança, essa é a nossa grande expectativa. Até porque o que adiantaria, pense comigo, o que adiantaria Jesus vir a esse mundo, nascer, morrer, ressuscitar, estar intercedendo por nós no santuário celestial, se Ele não voltar para nos buscar? Não apenas olhe para o passado, para o garotinho da manjedoura ou o sofredor da cruz. Veja o futuro. A realidade passada aponta para a esperança futura. O sacrifício passado aponta para a glória futura. Ao olhar o passado, renove sua confiança no futuro. Ele veio para sofrer e morrer por nós. Ele veio para nos salvar da culpa e do domínio do pecado. Mas Ele virá a segunda vez para nos libertar até mesmo da presença do pecado, do mal. Ele virá para aniquilar o mal e decretar a vitória definitiva do bem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando você pensar no Natal, no nascimento de Cristo neste mundo, lembre-se que aquele que veio uma vez, virá a segunda vez. É verdade que a primeira vez Ele veio como Messias sofredor, porque o seu objetivo era morrer em nosso lugar. Mas agora Ele virá como Messias triunfante, aquele que veio como um servo para ser humilhado. Ele virá como rei para ser exaltado. Eu penso que para mim e para você hoje o Natal deve apontar para a segunda vinda de Cristo. Mas ficaria uma pergunta agora. Pastor, o que a gente deve fazer até que Jesus volte? Até que Ele retorne? Eu quero terminar lendo um texto de Hebreus que é maravilhoso. E eu penso ser um conselho significativo e importante de Deus para você e para mim nesta hora. Vamos à carta aos Hebreus, começando aqui, Hebreus capítulo 10, verso 23. Está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Marque esse texto aí na sua Bíblia, por favor. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele prometeu que viria outra vez a este mundo
para buscar os seus filhinhos e levá-los para a casa do seu pai. E ele vai cumprir sua promessa. Por isso, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Lembre-se que quem fez a promessa é fiel. E eu vou continuar aqui. Agora, verso 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. Resumindo, o autor de Hebreus está dizendo assim: não desista da promessa do Senhor, da sua confiança no Senhor, não desista, porque essa promessa vai se cumprir e há uma recompensa para aqueles que amam o Senhor. Siga vivendo pela fé. O justo vive pela sua fé. E se retroceder, aqui a advertência: nele não se agrada a minha alma, diz o Senhor. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. Permaneça firme e forte na sua fé. E o autor de Hebreus, agora no capítulo 11, que é tão conhecido, ele vai apresentar notáveis exemplos de homens que foram fiéis a Deus nos tempos do Antigo Testamento. A princípio aqui de Abel até Abraão. E no verso 13 ele diz assim: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses homens, está escrito, eles nunca entraram na posse da herança. Eles morreram, eu diria nas palavras de Paulo, eles morreram antes da plenitude do tempo. Significa que eles não viram o Messias prometido. Mas a despeito deles não terem obtido as promessas, viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Talvez nós morramos também antes da plenitude do tempo, para a segunda vinda de Jesus. Talvez nós não alcancemos esse dia glorioso ainda em vida, quando Cristo se manifestará para buscar a sua igreja. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço, siga vivendo pela fé. Siga como estes do passado, confessando que você é um estrangeiro e peregrino sobre a terra. O texto chega a dizer que aqueles eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Por que o mundo não era digno deles? Porque apesar de viverem no mundo, eles já não mais pertenciam a este mundo. Porque a mente, o coração deles, a vida deles estava completamente nas mãos de Deus. Lembre-se disso, Natal são boas novas de grande alegria. Mas são boas novas de grande alegria, passadas e futuras. O Natal não só aponta para o menininho da manjedoura, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está intercedendo no santuário celestial. O Natal hoje deve apontar também para a segunda vinda de Cristo, porque aquele que veio a primeira vez virá a segunda. Essa é sua bendita promessa. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor traga conforto e esperança ao seu coração. Vamos viver esses dias de Natal com alegria em nosso coração, com gratidão, com louvor a Deus, mas sempre pensando acima de tudo no Senhor, na sua bendita graça. Chegou a hora da música e o quarteto já está pronto para cantar. E como o contexto é Natal, eles prepararam uma música nessa direção. Ouça agora, Arautos do Rei, É Natal. É Natal, está tão lindo esse visual.
Natal na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima de euforia, de alegria, nos faz tão bem, tão bem. Dá vontade de cantar, há um brilho no olhar. Está chegando o Natal, é tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Com Ele na vida tudo é mais bonito, mais lindo. É nele que a salvação está. Não deixe fora do seu Natal. Não, 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 não deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua. Está com Deus, siga sempre em frente. A vida não é só um presente, o futuro está com Deus. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Tenham todos um feliz Natal. Tomara que esse espírito de Natal, o verdadeiro espírito de Natal, possa nesses dias e por toda a sua vida estar com você, guiar os seus passos, levando você cada dia mais para mais perto do nosso bendito Salvador. Oh, como é bom quando a gente conhece Jesus. E digo conhecer não apenas assim no sentido de ter informações a respeito dele, não só no sentido de conhecer profecias bíblicas. Como é maravilhoso quando a gente conhece Jesus numa experiência pessoal, quando pela fé nós nos relacionamos com Ele e sentimos o toque do seu amor, do seu perdão, da sua graça. Oh, como isso é lindo! Que Deus, pelo Espírito Santo e usando a sua palavra, possa cada dia mais alcançar a sua vida. Que Jesus possa se aproximar de você, possa tocar em você. Que você sinta o perdão dos seus pecados pela graça de Deus. E mais do que isso, que o poder de Deus habitando na sua vida liberte você de todos os fardos que talvez você carregue, de todos os vícios que talvez você tenha, de todas as dificuldades pelas quais você passa, na certeza de que com a bênção de Deus nós vencemos o mal, vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o inimigo. Com a bênção de Deus nós somos vitoriosos. Que o Senhor te abençoe e te dê essa vitória. E que esse Natal seja essa celebração bendita do perdão e da transformação de Deus operadas em nossa vida. Vamos orar? Pai querido, seja bendito o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esse momento tão sublime. Te peço, abençoa todas as pessoas e todas as famílias, Senhor, que estão orando comigo, para que a Tua presença seja real em nossa vida e em nossa casa, e que assim nós vivamos o verdadeiro espírito do Natal. Eu te peço, Senhor, em Jesus. Amém. Muitas bênçãos de Deus para você aí, para a sua família. E assim vamos seguir amando o nosso Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é maravilhoso e nada melhor do que andar
nos caminhos de Deus. Bênçãos e um Feliz Natal. A gente se vê. Tchau.